Você com certeza já ouviu falar dessas construções. Mas você sabe qual era o seu propósito e principalmente como elas foram construídas? Hoje, no História na Mão, você irá descobrir esses segredos das grandes pirâmides egípcias. Há quem acredite que elas foram construídas por extraterrestres há milhares de anos atrás com uma tecnologia que o ser humano não conhece. Mas também há quem acredite que elas foram construídas por gigantes que ajudaram os egípcios naquela época. Mas hoje você vai entender melhor como essas construções foram realizadas e, principalmente, qual era o seu propósito para os egípcios. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a construção dessas magníficas estruturas da antiguidade. As pirâmides não surgiram do nada. Elas são fruto de uma experimentação que os egípcios fizeram ao longo dos anos. Durante centenas ou milhares de anos, eles experimentaram e testaram esse processo em outras estruturas, como por exemplo as mastabas, que vieram antes das pirâmides de Gizé. As mastabas eram estruturas, até mesmo em degraus, que eram feitas pelos egípcios com propósito funerário. Elas eram feitas de blocos de pedra e não tinham ali a sua grandiosidade como existe em Gizé. Mas, para a época, era extremamente avançada e, com o tempo, essa técnica foi implementada para a construção de templos e também de pirâmides para os faraós do Egito. As maiores e mais importantes pirâmides são as pirâmides de Gizé, que foram construídas por volta de 2.600 anos antes de Cristo. Mas você deve estar se perguntando, como foi que eles colocaram esses blocos gigantescos em cima uns dos outros e conseguiram erguer esse monumento? A resposta não é muito complicada. A teoria mais aceita está no uso inteligente de rampas, ferramentas de cobre e uma força de trabalho extremamente organizada. Lembrando que a força de trabalho que construiu as pirâmides e a maioria dos monumentos egípcios foi mão de obra livre, pessoas que tinham que trabalhar para o faraó em um certo período do ano, do mês, do dia. Então era uma força de trabalho livre. Claro que os egípcios também tiveram uma força de trabalho de escravizados, mas a construção das pirâmides e dos grandes monumentos não é exclusivamente de pessoas escravizadas. Também foi realizada por pessoas livres, em sua grande maioria. Apesar de todas as teorias da conspiração que dizem que os egípcios não eram capazes de mover essas pedras ou transformar a sua imaginação em algo real e físico, eles mostraram que sim, e a ciência nos comprova que sim, os egípcios tinham a capacidade, o conhecimento técnico e o conhecimento científico para poder mover esses blocos. Lembrando que a construção desses edifícios gigantescos, desses monumentos, não era do dia para a noite. Era uma construção que levava meses, anos, décadas e utilizava da mão de obra de milhares de pessoas. Não era 5, 6, 7 pessoas, eram milhares de pessoas para poder fazer essas construções acontecerem. Inclusive, para transportar as pedras de lugares muito distantes, eles podiam utilizar os rios, porque eles eram uma sociedade hidráulica, eles conseguiam transportar coisas com água, então eles podiam movimentar esses blocos grandes distâncias também com água. Mas agora que você já sabe como eles construíram, a pergunta é: para que eles construíram então? As pirâmides, assim como as mastabas, elas tinham um significado extremamente profundo e religioso. Lembrando que o faraó, para os egípcios, era um ser místico, ele era um deus na terra, e por isso eles precisavam dar um destino digno para este morto. As mastabas, assim como as pirâmides, surgiram como uma forma de honrar e também ligar e conectar o espírito deste faraó com o outro lado da vida. Então elas eram estruturas gigantescas que tinham um propósito funerário, eram tumbas. As estruturas internas das mastabas e das pirâmides são tumbas, são corredores que levam a locais funerários. Mas nenhum corpo de faraó foi encontrado dentro das tumbas. Gente,
Lembrem-se, entre o século XVIII e XIX, milhares de corpos mumificados foram levados para a Europa, tumbas foram saqueadas, não existia um respeito por esses templos. Então, muitas das coisas que existiam nessas pirâmides ou em outros locais funerários se perderam com o tempo, principalmente pelo tráfico de múmias e também de objetos valiosos do Antigo Egito. Vale destacar que as pirâmides não eram uma simples tumba, elas tinham um significado religioso profundo. Elas tinham um formato de raio de sol que descia do céu, em homenagem ao deus Ra, ao deus Sol. Os egípcios eram politeístas, mas eles tinham deuses que às vezes eles colocavam como centrais, e o deus Sol era um deus central na mitologia egípcia e por isso ele era venerado em seus monumentos também. Ainda hoje, as pirâmides intrigam os cientistas e provocam inúmeras discussões. Elas e outros elementos da cultura egípcia são prova viva de que nós, humanos, temos uma capacidade gigantesca de criar, de transformar e principalmente de instigar a curiosidade de outras gerações. Então, da próxima vez que você olhar para estes monumentos, lembre-se, eles são frutos da capacidade incrível e inimaginável do ser humano de criar, de transformar e principalmente de inspirar futuras gerações. Eu sou Yuri, fico por aqui e até o nosso próximo vídeo aqui no canal História na Mão.